A graça e a paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, amados irmãos? Muito bem-vindos ao nosso canal, Luciana Belasco. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo bíblico da pré-existência. É a nossa segunda aula, o nosso segundo vídeo. O tema é Somos Anjos? Mas antes, veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso você não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, já deixa o seu like, compartilhe e comente. É muito importante o seu engajamento, a fim de que o YouTube indique esse canal para outras pessoas. Assim como você tem sido edificado aqui no nosso canal, você pode ser um canal de bênção na vida de alguém e ajudar esta alma. E ative o sininho na opção todos, a fim de você receber notificações de novos vídeos que vão ao ar todos os dias, às 5 horas da manhã, o Pão Nosso de cada dia, e às 20 horas também os estudos bíblicos. Eu te convido também no culto online, todo sábado às 18 horas. Mas afinal de contas, será que nós somos anjos? Veja só que Jesus afirma ao apóstolo João o seguinte no livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 20, que quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja que o nosso Senhor Jesus fala ao apóstolo João que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ele está associando o nome estrelas a anjos. Veja só também que no livro do profeta Daniel 8, verso 10, diz o seguinte: cresceu até atingir o exército dos céus, a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Esta passagem se refere a Samael, a antiga serpente, Satanás, o dragão, que traiu a Deus e que cresceu tanto que atingiu o exército dos céus, a alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Aqui faz uma menção justamente naquela passagem que estudamos no vídeo 1 do Apocalipse, no capítulo 12, em que fala que a cauda da serpente lançou a terça parte das estrelas na terra. Olha que interessante, né? A cauda da serpente, que é justamente Samael, que seduziu, que enganou a terça parte das estrelas, ou seja, a terça parte dos anjos, que somos nós, para a terra, lançando aqui na terra sem a nossa vontade. Nós também somos comparados às estrelas. Veja o que diz também, ainda aqui no livro de Daniel, capítulo 12, verso 3. Os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como as estrelas, brilharão para sempre, por toda a eternidade. Veja que faz uma alusão a nós e às estrelas. E na Bíblia Sagrada, os anjos são filhos de Deus. Vejamos só o que diz no livro de Gênesis, no capítulo 6, verso 2. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Veja só, aqui são os anjos que descem na terra e acabam traindo a Deus e têm relação sexual com as mulheres. Veja que a Bíblia se refere a estes anjos que traem a Deus como filhos de Deus. Então, anjos são filhos de Deus. Veja também o que diz no livro de Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Somos família de Deus, somos filhos de Deus por adoção. Após aceitarmos o nosso Senhor Jesus como nosso único Salvador, a palavra nos chama de concidadãos, que significa que temos a mesma origem dos anjos. Os anjos são filhos de Deus. Veja só o que diz no livro de Jó, no capítulo 1, verso 6. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor, e Satã, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Veja que bem claro que está esta passagem a respeito dos anjos serem filhos de Deus. Em Apocalipse, no versículo 9, no capítulo 22, o anjo diz para João não se ajoelhar para ele, pois ambos eram conservos de Deus. Ocorre que este mesmo termo, filhos, do hebraico ben, também é o mesmo termo utilizado na Bíblia para Deus se referir a nós seres humanos
como, por exemplo, Gênesis 5:4. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Esse termo, filhos, o Senhor se refere a nós também. Veja só Deuteronômio 14:1. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem rape à frente da cabeça por causa dos mortos. Assim podemos concluir que se Deus chama os anjos e nós de estrelas, e ambos de filhos dele, considerando que também fomos arrastados para a terra, ficou fácil o entendimento que sim, somos anjos e muito amados por Deus. Deus conhece cada um de nós pelo nome. Veja só em Salmo 147:4. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Deus conhece o seu nome verdadeiro, você ainda não sabe o seu nome. Veja só que também a Bíblia Sagrada nos chama de peregrinos, no Salmo 119:19. Sou peregrino na terra. Pois é, a Bíblia fala que nós somos peregrinos, e no hebraico o significado da palavra peregrino é no sentido de recém-chegado, um habitante temporário, ou seja, estamos aqui temporariamente. E nós temos alguns tipos também de pecados e também temos tipos de anjos, conforme a nossa pré-existência. E fala o seguinte em Romanos 3, no versículo 23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, todos nós pecamos, por isso que nós estamos aqui na terra. Uns acessaram mais e outros menos o fruto do conhecimento do bem e do mal. Parte dos anjos ficaram no céu, que são os anjos fiéis e que nós conhecemos como os anjos quentes. Os anjos caídos, que trabalham para a antiga serpente, conhecemos como os anjos frios. Os anjos fiéis trabalham a serviço e a mandado de Deus para nos ajudar. Existe uma hierarquia, como sabemos, pois existem anjos famosos, como Miguel e Gabriel, por exemplo. Nós somos irmãos dos anjos, mas estamos neste corpo decaído por causa do nosso pecado da pré-existência, que vamos abordar mais. Mas e nós aqui, essa carne, ela é revestida de pecado, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente a respeito dessa passagem. Nós somos conhecidos como anjos mornos, tá? Então nós falamos dos anjos quentes, são os fiéis que estão no céu, os anjos frios, que são os que caíram, são os anjos caídos, e os mornos, nós chamamos todos os seres humanos que estão aqui. Apocalipse 3, no verso 15 e 16, fala que conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembrando que aquela pessoa que escolher ser fria, ela vai ser como filho de Satanás. Você vai ver várias passagens falando disso, que se nós entendemos a palavra e aceitamos, nós somos filhos de Deus. Mas quando nós não entendemos, não queremos entender e praticamos a iniquidade e o pecado, somos filhos de Satanás. Assim o Senhor Jesus, ele ataca ali a respeito dos fariseus, que também estavam uma certa discussão em relação se eles eram filhos de Deus ou não, ou se eram filhos de Abraão. E Jesus fala que eles eram raça de víboras e que eles eram filhos de Satanás, que era homicida desde o início. Então, tem os que ficaram em cima do muro, mas Deus fala aqui que regurgitará os mornos, e aqui terão que decidir aqui na terra. Será que você escolhe ser quente ou será que você escolhe ser frio? Porque morno não dá. Morno é em cima do muro é frio. Outros tiveram um pouco de acesso e outros tiveram um grande acesso ao pecado. Nós estamos dizendo pelo livre-arbítrio que sempre existiu e vai existir. Uns pecaram mais, outros menos. Isso é o que define onde nascemos, a nossa condição, a etnia, a época em que nascemos, os pais que nós temos, a nossa biologia, a nossa saúde, a vida financeira, o país que você nasce, o sexo e tudo mais. Todos foram destituídos da glória de Deus. E esquecemos da pré-existência, senão a nossa escolha não seria genuína. Você, sem saber, você vai mostrar aqui na terra a sua essência, se você pende para o bem ou se você pende para o mal. Porque aquele que é realmente de Deus, ele vai ouvir a voz do seu Criador, ele vai ouvir a voz do pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Lembrando que o salário do pecado é a morte, nós pecamos, então agora o nosso salário é a morte.
desse corpo aqui terreno que veio do pó, porque decaímos em pecado e ao pó voltará. Deus, ele nos penaliza como seres humanos. Preste atenção o que diz no Salmos 81, é Salmos 82, eu vou ler do verso 1 a 8, que diz o seguinte: Deus, o supremo juiz, levantou-se na assembleia divina. No meio dos poderosos abre o julgamento. Até quando darei sentenças injustas, favorecendo os ímpios? Sede juízes para o desvalido e órfão, fazei justiça ao mísero e ao indigente, libertai o fraco e o pobre, livrai-os das garras dos ímpios. Eles nada compreendem nem percebem que vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade, abalam assim as bases que sustentam a própria terra. Eu declarei: vós, ó juízes, sois como deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. No entanto, como seres humanos morrereis, e como qualquer outro governante caireis. Levanta-te, ó Eterno, e julga a tua terra, porquanto a ti pertencem todas as nações. Veja só que na Assembleia Divina, Deus, ele nos julga e ele nos sentencia para sermos seres humanos e morrermos. Agora veja só o que diz no livro de João, no capítulo 10, versículo 25 a 38, em que Jesus, ele confirma essa passagem. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que eu possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Veja só que no início o Senhor Jesus fala que as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a respeito, ou seja, pelas obras você testifica quem é a pessoa. Se você quer conhecer a árvore, você tem que conhecer o fruto. Você pode analisar quem que é a árvore pelos seus frutos. Aí ele continua: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós somos as ovelhas, quando nós somos da semente, filhos de Deus, então nós entendemos e ouvimos a voz de Cristo, a voz de Deus, e cremos nele. Agora, tem as pessoas que não crê, não ouvem, não conhecem, e você sabe que tem a passagem que fala justamente em Gênesis que nós vamos estudar um pouco mais a respeito de Eva, Adão, nosso pecado e o deles também, mas ali tem uma sentença que Deus dá para Eva, para Adão e a serpente também, falando que justamente os filhos do homem e os filhos da serpente, eles seriam inimigos. Então veja só que há uma separação aqui. Então aqui Jesus está falando que as ovelhas dele não vão se perder e que ouvem a voz, compreendem, embora nós estamos no livre-arbítrio, né? Aí aqui os que estão perseguindo Jesus falam que ele fazia dele mesmo como Deus. Isso não é verdade, ele sempre se intitula Filho de Deus. Tanto é que ele replica aqui e ainda ele fala que nós somos chamados de deuses. Ele fala assim: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? É o que justamente confirma o Salmos 82 que acabamos de ler também. E ele continua: se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizei: tu blasfemas porque declarei sou filho de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu só falei que sou filho de Deus, e vocês são chamados de deuses por ouvir a palavra, então eu não posso chamar a mim mesmo de filho de Deus, porque vocês querem me matar? Pois é, isso aqui também confirma como aquela parte da Trindade foi incluída na palavra nos concílios, né? Nós fizemos um estudo especificamente disso, depois podemos fazer um outro vídeo
falando a respeito disso. Então, no primeiro verso, nós vemos que nós somos julgados por Deus na Assembleia Divina a sermos seres humanos mortais, porque o salário do pecado é a morte. Nós pecamos, então nós perdemos o nosso corpo glorificado e era eterno. Agora esse corpo fica doente, envelhece e morre, sente dor e luta contra o conhecimento do bem e do mal. Nós não quisemos tanto o conhecimento do bem e do mal? Pois é, então agora nós temos que aguentar aqui na terra todos os frutos da carne e lutar contra a preguiça, contra a imoralidade e idolatria, e avareza, e inveja, e ciúmes, e ganância, e um monte de coisas, na verdade? Agora, os frutos do Espírito é o que? Seriam o amor, a caridade, o perdão. Somos chamados de juízes também. Interessante que vamos julgar os anjos, né? Já no verso seguinte, perceba que Jesus então confirma que somos chamados de Deus por sermos filhos de Deus e, consequentemente, ouvimos a palavra de Deus. Não é porque uma pessoa hoje ela não ouve a palavra de Deus que ela não é filha de Deus, porque no passado nós também não ouvíamos a palavra de Deus, mas depois o Senhor, ele veio e nos transformou. Veja que nós vamos julgar os anjos. Em 1 Coríntios 6, 3 diz que vamos julgar os anjos. Você só pode julgar se for capacitado para isso. Um juiz julga porque fez 5 anos de direito. Ele tirou o diploma de direito como advogado também, prestou a OAB, ele passou num concurso público, ele tem uma reputação ilibada, né? Ele está acima do réu e tem uma capacidade para julgá-lo. E se nós vamos julgar os anjos, teremos uma hierarquia maior do que eles. Mas quais anjos será que nós vamos julgar, hein? Os que foram fiéis a Deus e não foram enganados por Satanás? Claro que não, né? Eles estão hierarquicamente acima de nós, porque eles foram fiéis. Existem anjos que estão presos no abismo para a condenação eterna. Você vai ver isso em Judas 1, 6. São os anjos que tiveram relações sexuais com as mulheres, né? Que está em Gênesis 6, 1 a 4, deixando o seu estado natural. Eles já estão condenados. Então, como que nós vamos julgar esses anjos se eles já estão condenados? Lembrando que as bodas, elas ocorrerão após o arrebatamento e assim a ceia também, que é a última ceia que o Senhor Jesus vai participar conosco, né? O atordoamento, que é o esquecimento, ele só se apagará quando nós recebermos um novo corpo glorificado que não vai mais morrer. Após você ouvir e enxergar a palavra de Deus, é confirmado que o Espírito Santo de Deus, ele habita em você e no batismo ele habita na plenitude. Então, neste momento, então, você é filho de Deus, adotado por Deus como filho de Deus. Você é irmão de Jesus e co-herdeiro junto com todos os que guardam os mandamentos. Nós somos servos de Deus como os anjos. Nós somos concidadãos e temos a mesma origem e somos peregrinos, pois não viemos daqui. E na palavra de Deus também faz menção de seres humanos como se fossem anjos. Veja só Atos 6,15 que diz: então todos os que estavam sentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que seu rosto parecia como o rosto de um anjo. Então Estevão, ele estava com o rosto como se fosse de um anjo. João Batista também, Malaquias 3,1, fala o seguinte: eis que eu enviarei o meu anjo, e outras versões estão assim: eis que eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante da minha pessoa. Então aqui o João Batista, ele estava preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus, e aqui está fazendo uma alusão como se ele fosse um anjo. Então a palavra anjo vem do hebraico malak, que também significa mensageiro, e foi utilizado nesses versículos como é utilizado em vários outros versículos para falar a respeito de anjo, de filho, de mensageiro, aqui em 2 Reis 5:10. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. O mensageiro aqui é Malak, de anjo também. E Ageu 1:13, então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Assim então, tanto o termo filho como mensageiro, como anjo, é utilizado para anjos e para seres humanos na Bíblia. A parábola do filho pródigo, o filho diz que não é digno de ser chamado filho, no verso 19, porque ele gasta o dinheiro com prostitutas e gasta todos os seus bens, então ele fala que não é digno de ser chamado nem de filho. E essa parábola do filho pródigo somos nós ali também, olhando o que nós fizemos, cobrindo a nossa nudez como Adão e Eva, e cobrindo a sua nudez, ficando com vergonha, e ali culpados, né, sentindo culpado porque nós desobedecemos um acordo que havia para nós não termos acesso ao conhecimento do bem e do mal. Mas Deus teve misericórdia, assim como o pai teve misericórdia do filho pródigo, mas ali
os anjos quentes e fiéis e puros, né? Assim como aquele irmão que também, fiel ao seu pai, reclamou, né, que matou o boi cevado a fim de comemorar a vinda desse filho que havia se arrependido dos seus pecados, né? Ele falou, sempre estive ao seu lado, nunca matou nenhum cabrito, né? E agora chega esse que gasta com prostitutas, gasta todo o dinheiro e ainda mata o boi cevado. É que houve um questionamento no céu, por que ia mandar o filho unigênito morrer morte de cruz por nós, se nós não merecíamos isso? É verdade, não merecíamos mesmo, e nós teríamos questionado a mesma coisa se estivéssemos junto com esses anjos fiéis e justos também. Em Hebreus 2, versos 6 e 7, fala que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Sim, nós fomos menor do que os anjos, porque nós pecamos e perdemos justamente a nossa plenitude que nós tínhamos, né? Nós éramos eternos, né? Então tem anjos também na forma humana entre nós, e como fala aqui em Hebreus 13, no verso 1 e 2, que fala: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Muitos podem pensar, como podemos ser anjos e ter como irmãos a serpente, a Jesus, a Miguel e os demais anjos que ficaram no céu? Bem, o que você precisa entender é que se um irmão teu matar alguém, ele vai continuar sendo seu irmão e filho dos seus pais, ainda que você não goste da ideia, nem seus pais. Não deixa de ser irmão porque ele matou alguém. Veja que na parábola do filho pródigo, o filho diz que ele não é digno de ser chamado de filho. E esta parábola é sobre a pré-existência, como falamos. Nós nos sentimos mais dignos de sermos chamados não de filhos, né? Mas como um servo de Deus, alguém inferior por causa do nosso pecado. Mas Deus nos amou de tal maneira que mandou o seu filho unigênito, ou seja, da sua genética, o seu primogênito, né, da sua genética direta, que jamais pecaria para passar uma morte injusta por nós, porque o salário do pecado é a morte, né? Então ele teve que morrer e o seu sangue, ele sem culpa nenhuma, conseguiu trazer para nós a salvação. Por isso que fala ali, haja luz, né? Já que o salário então do pecado é a morte, somente através de um cordeiro inocente é que seríamos salvos. Entende agora o amor de Deus por nós? Entende agora a importância de você estudar a pré-existência? Enquanto isso, pessoas perguntam por que o mal existe, por que Deus não destrói o diabo, e perguntas distorcidas para justamente essas perguntas nos distanciar de Deus. Mas é porque não estuda a Bíblia, né? A questão verdadeira é, como pode Deus nos amar tanto a ponto de sacrificar o seu único filho unigênito para morrer morte de cruz por nós? Como pode termos pecado mesmo tendo tudo e sabendo que não era para nós pecarmos? Como pode nós estarmos nessa terra reclamando? Como pode nós estarmos nessa terra pecando? Como pode nós estarmos nessa terra querendo descansar? Se nós estamos aqui na penalidade da morte, penalidade da dor, penalidade da doença? O próprio Senhor Jesus disse em Lucas 20, verso 36, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Veja só, nós seremos ressuscitados, então Jesus fala que nós vamos ser iguais aos anjos. O tempo todo esteve na palavra tudo isso que nós passamos hoje para você. Mas nascemos condicionados pelo sistema religioso, nós temos preguiça de estudar a Bíblia e nós fomos condicionados a ver Adão e Eva com uma maçãzinha e uma cobrinha verdinha sorrindo na árvore para eles, né? Pois é, não tínhamos o desejo e o hábito de estudar a Bíblia, mas nesse canal estamos oferecendo o estudo bíblico a fim de que você renasça e você descubra que você teve uma vida pré-existente, que você abandonou ali o propósito de Deus e agora você foi penalizado pela morte. Todavia, se você crer e for batizado, você será salvo. Se você não crer, já está condenado. E quando você crê de verdade, você tem vontade de fazer as boas obras. Amém? E na próxima aula nós vamos ver a respeito do pecado de Adão, de Eva e outras muitas questões que temos aqui para falar para vocês. Vocês vão ficar impactados. Espero que você tenha gostado. Agradeço a sua atenção. Compartilhe com quem você sente. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal. Já deixa o seu like e compartilhe. Amém? Deus abençoe grandemente e até a próxima aula. Tchau, tchau.